Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson e estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus que com certeza abençoará e edificará muito a tua vida. O assunto que nós vamos abordar, trabalhar aqui hoje é como distinguir uma seita de uma igreja verdadeira. Como distinguir falsas doutrinas, ensinos de uma fé genuína baseada e fundamentada na palavra da verdade. Então estarei abordando pilares importantíssimos aqui, que são afetados pelas seitas e pilares inegociáveis que são estabelecidos por uma igreja verdadeira. E por que eu estou fazendo isso? Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então eu sei que a verdade liberta, eu fui liberto pela verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Eu sei que a sabedoria do alto é muito mais poderosa e importante do que a sabedoria terrena, humana. E eu sei que decisões que nós tomamos em nossas vidas espiritual afetam todas as outras áreas, para melhor ou para pior. E o fato de nós não vermos as coisas espirituais com esses olhos, elas não deixam de existir por causa disso. Elas existem e são prioridade. Então preste atenção, porque hoje nós estamos vivendo numa Babel de vozes. Muitas vozes falando ao mesmo tempo. E a pergunta fica: qual devemos ouvir? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao versículo 14. Palavras do Senhor Jesus, conhecido como sermão escatológico, sermão profético. Mateus 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aqui tem 3 perguntas. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quão sério isso daqui? Porque antes de Jesus falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências, esfriamento do amor, iniquidade, a primeira resposta de Jesus aos seus discípulos foi: vede que ninguém vos engane. E os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Viram Jesus fazendo milagres, curando, mostrando realmente que ele era Deus. Eles viram. E Jesus está dizendo para eles: vede que ninguém vos engane. Olha como é sério isso daqui. E ele vai enfatizar: muitos serão enganados. Então não podemos ignorar isso. Nós estamos muito focados em guerras, em rumores de guerras, em terremotos, em acontecimentos globais. Mas e o engano que está à nossa porta o tempo todo? Você tem percebido isso? Você tem se atentado a isso? O Novo Testamento tem 27 livros. Eu costumo falar isso nas minhas pregações. Dos 27 livros, só um não aborda, não alerta contra os falsos ensinos, que é a carta de Paulo a Filemon, e tem um capítulo só. Os outros 26 livros diretamente aborda, alerta contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres. Os 4 evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Então é de chamar a nossa atenção isso. Mas muitas vezes se distraímos e não atentamos para isso. Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos caem no barranco, ambos se destroem. Quem te aconselha? Quem te instrui? Você deve questionar com cuidado quem está te conduzindo, te liderando. Vamos abordar aqui 4 pilares que as seitas negam, adulteram, que fazem parte da fé, da doutrina cristã. E a primeira delas, que eu vou abordar aqui, é a bibliologia. Nós estamos falando de falsos ensinos, de engano. Então, toda seita, ela nega a autossuficiência, a autoridade suprema das Escrituras. Elas falam da Bíblia, elas abrem a Bíblia, mas elas têm a Bíblia e mais alguma coisa. Nunca é a Bíblia por si mesmo. A Bíblia não é a autoridade fundamental das suas igrejas. É a Bíblia mais a voz de alguém. É a Bíblia mais algum livro. É a Bíblia mais algum ensino. É a Bíblia mais a voz de algum líder. Então toda seita ela nega a autossuficiência das Escrituras. Esse é o primeiro pilar que eu estou abordando. 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é o que a Bíblia é. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino. A Bíblia é autossuficiente para ensinar. Você não precisa de outro livro. Principalmente se tratando de ensino teológico dentro de uma igreja como pregação. A Bíblia é autossuficiente para educar e para ensinar. Para repreensão, correção e educação na justiça. Para quê? A fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura não é só uma parte dela, é toda a Escritura. Todos os livros, capítulos e versículos são inspirados por Deus. Embora no passado não era dividido por capítulo e nem por versículos. Isso veio depois para facilitar a leitura. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino. Para repreensão, ela vai te repreender, corrigir e educar na justiça. Para quê? Para que você seja habilitado para toda boa obra. Isso é o que a Bíblia é. Olha o Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que salva. O Evangelho é o poder de Deus. Quem é Deus? O Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador. O que fez os céus e a terra. E o Evangelho é o poder dele para a salvação. Então, não precisa de nada mais. Não precisa inventar, não precisa ser a Bíblia e mais alguma coisa. A Bíblia é autossuficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos retratar, para purificar a nossa alma e para nos dar a sabedoria para a salvação. Então toda seita, ela nega isso. Ela tem a Bíblia e mais alguma coisa. O segundo pilar que toda seita rejeita, que toda seita diminui, que toda seita nega, é a cristologia ou a pneumatologia. O Senhor Jesus e o Espírito Santo. Eles inferiorizam a soberania de Cristo. Eles creem em Cristo Jesus, mas não que Jesus Cristo diz ser quem ele é. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eles têm Jesus como uma pessoa boa, como mais um Deus, mais um mediador. É Jesus e mais alguém. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo, ele é o único. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não disse que ele era um dos caminhos, nenhuma das verdades, nenhuma das vidas. Uma declaração sucinta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Leia o primeiro capítulo de João, do versículo 1 ao 14. Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Vamos ler juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas terá primazia. Se eu fosse abordar as palavras que estão escritas aqui, você se dobraria agora para o Senhor Jesus. Isso aqui é um estudo profundo. Essa palavra em Colossenses aqui. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é a razão, o centro de todas as coisas. E as seitas negam isso. Elas têm Jesus somente como mais um Deus, como mais um. E não como todo-poderoso e soberano como ele é descrito aqui nas Escrituras. E ele é. Vamos a Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 18, quando João teve a visão do Cristo glorificado. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é quem controla todas as coisas, seja nos céus, na terra ou embaixo da terra. Ele é o soberano. E toda seita nega isso. É Jesus e mais alguém. Jesus é autossuficiente. Ele é o Senhor dos senhores. Então a pergunta fica: quem é Jesus na tua igreja? Precisa de mais alguém? A mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E muitas seitas aí tratam o Espírito Santo como uma força, porque não conhece ele de acordo com as Escrituras. Ele é uma pessoa. Ele tem os mesmos atributos de Deus, os mesmos atributos que Jesus Cristo tem. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar que toda seita adultera é a soteriologia, a doutrina da salvação. Nós cremos na salvação pela graça somente, mediante a fé salvífica. Mas as seitas têm a salvação como ato meritório, pelas obras. Eu não faço as boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e faço as boas obras. Eu nunca vou fazer algo para Deus até que Deus faça algo em mim primeiro. As boas obras não me salvam. Elas testificam que eu sou salvo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus disse aos seus discípulos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras é uma evidência. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Olha a cronologia desse texto. Olha do versículo 1 ao 3, qual era a nossa condição de morto. Morto não decide, morto não está em fé, morto não fala, morto não toma atitude. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. A graça e a fé salvífica é um dom de Deus. Isso deve ficar muito claro. Nós não tínhamos condições nenhumas de crer, de agradar, de aceitar Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar. Éramos filhos da ira por natureza. Pela graça fomos salvos. E aí no versículo 10 nós concluímos: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras e não pelas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Nós não tínhamos condições nenhumas de chegar a Deus, de crer em Deus, de querer Deus. Nós estávamos mortos. É Deus que se achega a nós. Ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. E o que acontece com as seitas? Elas usam o sábado, elas usam o dízimo, elas usam missões, elas usam doutrinas como condição salvífica. Mais uma vez eu repito, eu não faço as boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e faço as boas obras. Porque na minha condição humana eu não tenho capacidade nenhuma de fazer boas obras, a não ser que eu sou criado em Cristo Jesus. E para isso eu preciso receber dele primeiro, ele trabalhar em mim primeiro e não eu para ele. A condição de salvação é a riquíssima graça de Deus, é a sua bondade, é o seu agir em nós. É isso. Não tem outra coisa que nós podemos fazer a Cristo Jesus a não ser se arrepender dos nossos pecados e aceitar esse presente maravilhoso. A graça é a causa da salvação. A fé salvífica é o instrumento, é a base da salvação. E as boas obras são a evidência da salvação. Porque o justo, como está em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, vive pela fé. E o quarto pilar afetado, adulterado, usado pelas seitas, é o exclusivismo, como se eles fossem um grupo especial. Eles ameaçam, eles impõem fardos pesados nos ombros das pessoas que eles mesmos não carregam e tratam a igreja como se fossem deles, as pessoas como se fossem deles. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus, a igreja é de Cristo Jesus. Então as pessoas têm a liberdade de ir e vir aonde elas querem. Então muitas seitas, o que elas fazem? Elas ameaçam. Se você for em outra igreja, se você deixar a igreja deles, você perde a salvação. Eu sempre falo para os membros aqui, vocês não são obrigados a gostar, a frequentar somente aqui. Se vocês forem embora, se vocês quiserem ir para outra igreja, vocês são livres. A única coisa que eu deixo muito claro para eles é a sã doutrina. Qual igreja eles devem frequentar e escolher? Eu deixo claro isso para eles, mas eles são livres, eles não são obrigados. Eles não vão perder a salvação se eles saírem da igreja que eu pastoreio. Eles têm que seguir a Jesus e não a mim. Eu sou um instrumento de Deus ali. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Atos capítulo 20, versículo 28, eu quero ler com você esse texto. É Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus. Todo pastor e líder tem que ter consciência disso. A igreja tem padrão, a igreja tem regras, a igreja tem funcionalidade e ordem, mas a igreja é de Cristo Jesus. As pessoas, o rebanho, eles são filhos de Deus e não meus filhos. Eu tenho que cuidar deles como eu estou cuidando dos filhos de Deus. Então as seitas, eles fazem isso, eles oprimem, eles ameaçam, eles amedrontam as pessoas. Então se você está fazendo parte de um grupo, de uma igreja, de um templo, de uma religião que adulteram, como eu abordei aqui esses 4 pilares claramente, você precisa tomar uma rápida atitude porque você está sendo enganado.
Só que de outra mão, eu também quero deixar um ponto importante aqui. Para sabermos distinguir o que é uma seita, como eu deixei claro aqui. Todo grupo que quebra esses pilares aqui que eu abordei claramente dessa maneira aqui é uma seita. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Mas existem igrejas firmadas na verdade que elas têm deficiências doutrinárias. Elas não são seitas, elas têm deficiências doutrinárias que precisam ser corrigidas, admoestadas. Não são seitas. Então precisamos saber distinguir. E agora eu vou dar os 3 pilares de uma igreja genuína, verdadeira. E o primeiro pilar de uma igreja genuína e verdadeira é a Bíblia como autoridade suprema, as Escrituras como autoridade primordial. Não é a Bíblia e mais alguma coisa, é a Bíblia. O próprio pastor, não é a ideia dele que conta, não é a opinião dele, mas a voz de Deus, a palavra. Toda Escritura é inspirada por Deus, lembra? Então é a palavra que direciona, que aconselha, que admoesta, que ensina, que corrige, que exorta, que prepara para as boas obras. É a palavra da verdade. Uma igreja genuína, ela tem as Escrituras como autoridade suprema. Então há um perigo aí, tanto de seitas como de deficiências doutrinárias. E hoje nós vemos claramente pessoas que usam o tempo da pregação para fazer brincadeiras, para contar testemunhos, para sair do assunto primordial que é a voz de Deus e ir para outros assuntos secundários, e estão fazendo as pessoas perder tempo. A pregação é expositiva. Quando nós pregamos expositivamente, Deus fala. Ele tem compromisso com a pregação expositiva. Não é eu falar sobre a Bíblia, é eu falar a Bíblia. É a Bíblia. O que é uma pregação expositiva? Ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto no seu contexto. A chave do texto é o contexto. A chave do contexto é o propósito. Tem um propósito aqui. Cada livro tem um propósito. A chave do propósito são os princípios. Existem princípios aqui a serem aplicados. A chave dos princípios é a obediência. E a chave da obediência são os resultados. Então, se eu quero o resultado, eu preciso seguir essa cronologia. Então, as igrejas têm que se alertar para isso seriamente. Não tolere brincadeiras em púlpito. Não tolere pessoas subindo na hora da pregação e gastando o tempo da pregação com tolices. Não tolere isso. Isso tem que ser repreendido. A palavra é a voz de Deus. A voz de Deus é autossuficiente. Não podemos adulterar isso. Não podemos substituir isso. E hoje está acontecendo isso gravemente. O segundo pilar de uma igreja genuína e verdadeira são as 2 ordenanças do Senhor Jesus. Batismo e Santa Ceia. Eu não vou entrar em detalhes sobre o batismo e Santa Ceia. Se você tiver dúvida, escreve aí que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas o batismo e a Santa Ceia são ordenanças de Jesus. Então é muito importante a igreja seguir essas ordenanças, não como misticismo, não como base de salvação, mas sim como ordenanças. O batismo é uma convicção interna que se torna uma declaração externa. É o novo nascimento. Você morre com Jesus na tua velha natureza e levanta em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante. Então presta atenção que o batismo é uma nova natureza. Você se torna um cidadão do céu. Você vai viver de acordo com o reino de Deus. E a Santa Ceia é a ordenança de Jesus. É entender o sacrifício que Jesus fez por nós, entender que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele vive e Ele está voltando. E devemos proclamar a tua morte até que Ele venha. Então a Santa Ceia é lembrar do corpo, do sacrifício de Jesus e do teu sangue, da nova aliança que redime nós de nossos pecados eternamente. Nós temos acesso ao reino de Deus por causa desse grande sacrifício. Então a ceia não é misticismo. O pão ali e o vinho não tem valor espiritual em si nenhum. O valor é Cristo Jesus. Ali é um símbolo, é só a celebração. É lembrarmos, é meditarmos, é refletirmos. É rever os nossos conceitos, nosso comportamento,
nossas atitudes e cada dia mais parecer com a imagem e semelhança do nosso Salvador. Então esse pilar é muito importante, as duas ordenanças, batismo e santa ceia. E o terceiro pilar de uma igreja genuína e verdadeira é a disciplina eclesiástica. Céu é céu, inferno é inferno, fé é fé, salvação é salvação, condenação é condenação. Não existe terceira opção, não existe um pé aqui, um pé acolá. Ou estamos com o pé em Cristo ou estamos com o pé no mundo. A Bíblia nos exorta a não se conformarmos com o mundo. Romanos 12:2. A Bíblia nos exorta a não sermos amigos do mundo. Todo aquele que se constitui amigo do mundo se declara inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. E a Bíblia diz para não amarmos o mundo. Primeira carta de João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tem muitas igrejas se conformando com o mundo, sendo amiga do mundo e amando o mundo. A igreja não pode tolerar pecado. Ela deve amar o pecador, receber o pecador. Mas ele não pode permanecer como ele está. Ele tem que mudar. E a disciplina eclesiástica é muito importante, porque ela fortalece a igreja. Ela traz temor para a igreja. Ela traz reverência. As pessoas começam a reverenciar a Cristo, porque vê que a disciplina funciona. A disciplina no momento presente, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Só que depois ela produz fruto, e fruto de justiça para aqueles que por ela são exercitados. E aí o texto diz: então por isso, levantais as mãos descaídas e os joelhos trópegos, para que venha se corrigir o que está torto e não venha se perder de vez. Hebreus capítulo de número 12, versículo 11 ao 13. A disciplina é a prova do amor de Deus. Ele disciplina ao filho a quem ama. Então a disciplina eclesiástica é fundamental, não pode deixar passar. A igreja não pode ser passiva. A igreja não pode se conformar com o pecado. Ela deve confrontar o pecado de uma forma sábia, amorosa, de uma forma instrutiva, mas ela deve ser aplicada. A disciplina eclesiástica é o que mantém uma igreja de pé. E uma igreja que não disciplina é uma igreja que abre as portas para o pecado, para o liberalismo, para a libertinagem e para entristecer o Espírito Santo. E como é essa disciplina? Disciplina não é você pegar um membro que errou e mandar ele sentar no último banco, tirar ele da ceia, tirar ele do ministério e tratar ele como se não conhecesse ele, daqui 6 meses ele volta. Isso não é disciplina. Disciplina, a palavra já diz, é treinar, é corrigir, é educar, é curar, é tratar. É fazer essa pessoa se convencer do seu erro, do seu pecado, se redimir disso, se arrepender e voltar mais forte do que antes. Então a disciplina é assim. E a igreja verdadeira, ela tem esse pilar. Então os 3 pilares de uma igreja genuína e verdadeira. A palavra como autossuficiente. A palavra é a voz de Deus. Não é mais alguma coisa, mais um livro. Não. As escrituras são sagradas. Segundo pilar de uma igreja verdadeira. Batismo e santa ceia, ordenanças do Senhor Jesus. Batismo, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Santa Ceia está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Mateus capítulo 26. Então são as 2 ordenanças de Jesus. E a disciplina eclesiástica. Só é ler Hebreus capítulo de número 12. Preste bem atenção ali no para que serve a disciplina. Então esses 3 pilares são inegociáveis. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê sabedoria, que você possa avaliar se você está numa igreja certa, numa igreja onde tem engano, se você está fazendo parte de uma seita, se você não faz parte de uma igreja e quer fazer parte de uma, não ponha todas no mesmo saco, saiba distinguir, eu deixei claro aqui o que é e o que não é, e que você seja poderosamente abençoado em nome de Jesus.